E aí, pessoal do nono, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula aqui. Hoje vocês precisam prestar muita atenção, porque a gente vai falar hoje sobre tudo o que vai cair na prova. Então, hoje é uma videoaula de revisão e eu vou falar tudo, gente. Tudo que vai cair na prova é o que eu vou falar hoje, tá bom? Então, presta atenção, pega seus cadernos, anotem bonitinho e bora lá. Então, vamos começar falando sobre Revolução Russa, que é um dos principais assuntos que vai cair nessa prova, tá? A Revolução Russa começou em 1917, mas ela deu início mesmo. Lembra que a gente falou que em 1905 foi como se fosse um ensaio para essa revolução, tá? Por que isso? Lembra que nesse período eles estavam em guerra, principalmente com o Japão, por conta de territórios. Então, todos os recursos que eles tinham estavam indo para essa guerra, né? Além disso, eles ainda viviam num sistema feudal, ou seja, pouco desenvolvimento, sendo que a gente já está falando do século XX, tá? Então, a fome e a pobreza era muito presente e havia uma grande insatisfação da população russa, tá? Com isso, meus queridos, a população começa a fazer greves, começa a ir contra, né, o governo de Nicolau II. E o que isso tem a ver, né? Porque eles começaram a ir contra, por conta de todo esse período. Mas o que Nicolau fez para que isso fosse, como se diz, controlado? Ele começou a ser extremamente violento, então ele mandava o exército para dominar esse pessoal, era bem sangrento e não importava, se era contra, matava mesmo, tá? Então, e aí, em uma das manifestações pacíficas, ele mandou matar toda a população que estivesse ali, e ele, com isso, ganhou o querido apelido de Nicolau o Sanguinário, né? Então a gente vê como ele era bem bonzinho, tá bom? Nisso, querido, com isso, ele ganhou esse apelido porque a forma de controlar essas manifestações era extremamente sangrenta, tá? Então ele não via classes sociais, ele não via se era criança, se era mulher, se era homem, ele simplesmente matava, tá bom? Agora, uma coisa importantíssima que vocês têm que saber a diferença entre o Stalin e o Lenin. O Lenin, ele criou no governo dele para a economia a NEP. O que foi essa NEP? Foi os planos econômicos para desenvolver a Rússia. No NEP, ele focou principalmente no campo da agricultura. Ele também falou que a gente precisava dar um passo para trás para dar dois para frente. Por quê? Lembra que eles tinham um pensamento comunista, então eles queriam transformar a Rússia num país comunista. Só que ele pegou aquele país extremamente quebrado. Lembra que o Nicolau deixou o país quebrado, tá? Por conta das guerras, por conta da repressão pela população, porque ele não se desenvolveu industrialmente, tá? Então, e além disso, ele cobrava altos juros da população para continuar mantendo o padrão de vida dele, que era, né, de luxo, enquanto a população passava fome mesmo. E aí, então, o Lenin, quando ele assumiu, ele falou, olha, vamos ter que praticar algumas ações capitalistas para que a gente possa reerguer o país e economicamente, então, o que a gente vai poder fazer? O que ele fez? Ele deixou alguns pequenos comércios funcionando, né? E também vendia para o exterior a produção agrícola. Isso também gerou fome no país, tá? Mas, basicamente, o que vocês precisam saber da NEP é que ela foi favorável principalmente a práticas agrícolas, tá? Enquanto o Stalin, ele, com os planos quinquenais, que também foi um projeto econômico para melhorar a situação da Rússia, ele já focou mais na industrialização do país. Então, ele não via mais agricultura, ele via mais a questão industrial, certo? Então, a primeira fase da Revolução Russa foi em 23 de fevereiro de 1917. No nosso calendário, esse dia 8 de março,
por isso que é o Dia das Mulheres, né? Em uma fábrica em Moscou, houve uma greve das mulheres que trabalhavam lá. E nessa greve tinha até os filhos delas no colo, sabe? Que eles fizeram. E para reprimir isso, nosso querido Nicolau foi lá e mandou o exército meter a bala mesmo, certo? Matou uma galera, foi bem horrível. E aí, depois do terceiro dia de manifestação, essa população ganhou o apoio de quem eles menos esperavam, que era do próprio exército. Com isso, Nicolau não teve jeito, teve que abdicar do trono. E aí, meus queridos, começou a primeira fase da Revolução Russa, tá? Nesse grupo, pessoal, nesse pessoal que lutava, existiam uns carinhas chamados sovietes. Esses sovietes eram o pessoal que trabalhava para que os interesses dos trabalhadores fossem atendidos, tá bom? Então, eles que chegavam lá pro governo e falavam, olha, gente, os trabalhadores precisam disso, precisam daquilo, esses direitos são essenciais para a população. Então, esses caras são os sovietes, tá? Outra coisa, existe uma diferença entre o Stalin e o Trotsky. Quando Lenin morreu, ficou uma disputa entre quem iria assumir, ou Trotsky ou o Stalin, tá? Eles todos tinham uma vertente muito lenista, eles sempre defenderam muito as ideias de Lenin, só que Trotsky, ele defendia que precisava ser uma revolução permanente. Como essa revolução permanente funcionaria? Ela precisava se estender pelo globo inteiro. Então, não apenas a Rússia socialista, mas o mundo inteiro. Então, ele queria que essa revolução acontecesse não só na Rússia, mas no globo em si. Enquanto Stalin não, ele tinha mais uma questão nacional, tá? Então, o Stalin queria uma revolução nacional, enquanto Trotsky queria mundialmente. E até hoje existem muitos socialistas que defendem essa vertente, tá bom? Além disso, a gente vai falar também sobre a crise de 1929, que é da Bolsa de Valores, né, que também vai cair na prova, e dos anos loucos, os anos 20, tá? Dos Estados Unidos. Então, lembra lá, na Primeira Guerra Mundial, existiu um período de enriquecimento dos Estados Unidos, uma vez que toda a Europa, a maior parte da Europa, estava preocupada com a guerra, então eles não tinham muitas fábricas funcionando, a maior parte era para produção bélica e fazer uniforme para soldado e esse tipo de coisa. Então houve pouco desenvolvimento da economia mesmo desse pessoal. Então, quem começou a se desenvolver com isso? Os Estados Unidos. Por isso, eles ganharam o lugar de primeira economia do mundo. Por quê? Enquanto o pessoal estava preocupado com a guerra, eles estavam se industrializando, ganhando mercado, porque além disso, dos países europeus não estar produzindo, eles também deixaram de vender. Então, todo mundo que era abastecido pela Europa passou a ser abastecido pelos Estados Unidos, tá? Então, o enriquecimento deles foi muito grande. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, eles estavam bem riquinhos, tá? Com isso, meus queridos, na década de 1920, nos Estados Unidos, eles começaram uma cultura de consumismo. Por quê? Eles agora tinham verba, tinham dinheiro para poder consumir. Além disso, lembra que os Estados Unidos estavam extremamente industrializado, ou seja, eles tinham muita produção. Lembra que quanto mais produção, mais lucro. Se chama especulação financeira, tá? Então, quanto mais dinheiro, mais loucos eles ficavam. E também eles tinham uma cultura de buscar o prazer a qualquer custo. Então, antes de mais tudo, de mais nada, quer dizer, antes de mais nada, primeiro o prazer, o consumismo, tá? E aí aconteceu uma coisinha em 1929, a quebra da Bolsa de Valores. Por quê? O crédito foi facilitado para todo mundo. Então, muita gente pegava crédito para investir na bolsa. E isso foi gerando uma bola de neve. Uma hora, aquilo ia acabar, aquilo ia quebrar, tá? Quando a quebra aconteceu, muita gente saiu da bolsa extremamente endividado, porque estava esperando receber os dividendos, né?
os lucros da bolsa para poder pagar os empréstimos. E aí não ia ter lucro, certo? Muito pelo contrário, eles iam ter prejuízo. Então, o que foi isso? Foi quando a crise de 1929, foi quando quebrou a Bolsa de Nova York. Isso fez com que a maior parte da população perdesse muita grana, tá bom? E eles ficaram bem desesperados. De mais importante é isso que vocês precisam saber para a prova. Se vocês souberem tudo que tá nesse vídeo, vocês vão tirar 10, com certeza, que é o que eu espero que aconteça, tá bom? Mas aí, qualquer dúvida também, vocês sabem que vocês já têm meu e-mail, vocês podem me mandar mensagem e também a gente vai ter uma videoaula, né, que vai ser amanhã, que eu tô gravando no domingo, vai ter uma videoaula e aí eu vou falar tudo isso que eu tô falando aqui no vídeo também, que aí vocês vão tendo as dúvidas, mas esse vídeo é mais pra vocês estudarem após essa aula, tá? Então, beijo, boa sorte, eu sei que vocês vão muito bem. Tchau!